A atmosfera mudou no momento em que entrei na capela naquela manhã. Olhos brilhavam, as cabeças apertadas e as conversas pararam no meio das frases. Enquanto alguns indivíduos murmuravam meu nome como se fosse uma maldição, outros ofegaram. A maioria deles não me viu há mais de 10 anos. E agora aqui estava eu, como uma tempestade surpresa, de pé no funeral do meu ex-marido. O cara que eu costumava chamar de meu marido, Martin Devellen, estava deitado em um caixão aberto com rosas brancas e música embalada. Tina, sua segunda esposa, estava sentada na primeira fila, limpando os olhos com um lenço de papel que ela raramente usava. Meus filhos Jenna e Harper estavam ao lado dela, cada um deles desviando meus olhos como se eu fosse um fantasma. Eu sabia que não era bem-vindo. Eu sabia que essa área não era mais minha. Eu não vim para eles, no entanto. Eu não estava aqui para causar problemas. Martin já fora meu universo inteiro, apesar de tudo que havia feito, então eu vim. E talvez a parte mais forte de mim precisasse terminar isso, para sinalizar a conclusão. As pessoas murmuraram e se inclinaram um para o outro enquanto eu me movia lentamente ao longo do corredor lateral. Partes do que ouvi foi: é ela? Por que ela viria depois de todos esses anos? Eu não recuei. Peguei um banco perto das costas, mantendo a cabeça erguida e as costas retas e dobrei meu casaco discretamente ao meu lado. Eu não se envergonhava, mas eu senti que estava sentado no julgamento. A história completa era que eu não se sentia. As pessoas não eram as pessoas que se sentiam em Sepge, o que estava sentado, o que estava sentado. Charleston, nosso primeiro Natal, as crianças que aprendem a andar de bicicleta e a densa e opressiva quietude que acompanhou nossos últimos anos juntos. O advogado, um cara alto em um terno de carvão, ficou no pódio com uma maleta na mão e uma voz calma, mas clara, assim que eu estava começando a pensar que o sussurro pode parar. Foi-me convidado a ler uma sessão da Última Vontade e Testamento de Martin Devellen, afirmou. A pausa durou o tempo suficiente para deixar todos na sala nervosos. Ele abriu a pasta, leu para Leona Markham e limpou a garganta. A cabeça de todos virou de uma vez. Todos os olhos, incluindo os das minhas meninas, estavam concertados em mim. Diga-nos de onde você está visualizando na seção de comentários antes de começarmos. Para histórias mais impactantes, lembre-se de gostar, compartilhar e assinar. Ninguém piscou ou disse nada. E eu sabia que a narrativa real estava apenas começando naquele momento de tempo congelado. Eu era apenas Leona até que a traição transformou meu nome em um sussurro. Uma mãe, uma esposa, uma mulher que valorizava a criação de uma vida em vez de procurar uma. Eu fui casado com Martin por 25 anos. E eu acreditava que tínhamos algo precioso e estável para a maioria das pessoas. No final dos 20 anos, nos conhecemos. Ele era um recém-formado de negócios cheio de unidades e eu era um estudante de arte com tinta em minhas mãos e aspirações nos bolsos. Ele viveu em um mundo de escolhas difíceis e cantos afiados. O meu era colorido e desorganizado. Eu acreditava que estávamos em equilíbrio um com o outro. Em uma tarde de Charleston April, nos casamos em uma pequena cerimônia. Nós rimos como crianças fazendo castelos de areia, mesmo que a capela fosse pequena e o bolo fosse comprado na loja. Enquanto Martin estabeleceu sua empresa de consultoria financeira em nossa mesa de cozinha, pintei no apartamento de 2 quartos que alugamos acima de uma livraria. Sobrevivemos com macarrão ramen e objetivos elevados, esperando constantemente que as coisas se tornem mais fáceis em breve. A empresa de Martin floresceu. Os clientes chegaram. O dinheiro também fez. Nos primeiros anos, ele usava ternos mais caros que o nosso aluguel. Eu pintei de lado, principalmente como presentes, ocasionalmente para os vizinhos, e frequentemente apenas para me lembrar de quem eu era, enquanto estava em casa para criar nossos filhos, Jenna e Harper. Eu havia contribuído para o design de nossa casa em Charleston. As hortênsias floresceram no quintal na parte traseira porque eu adorava seu crescimento indomável. O primeiro prêmio de negócios de Martin, desenhos de impressão manual, fotos de recém-nascidos, cão de barro da segunda série de Harper e outras lembranças de nossas vidas foram espalhadas pelas paredes, pintadas em tons de terra suaves. Não éramos ostensivos. Tivemos raízes. Durante anos, minha vida girou em torno da minha família. Eu dirigi as meninas para a escola, fiz almoços caseiros, organizei reuniões de PTA. Eu os ensinei a assar, como me desculpar sinceramente e como se defender. Quando Martin chegou em casa à tarde, fiz que o jantar ainda estivesse quente. Quando ele viajou, eu dobrei notas manuscritas em sua bagagem. Ele nem sempre percebeu, mas eu não fazia isso por elogios.
Eu fiz isso porque eu amava, porque estávamos construindo algo juntos. Olhando para trás agora, posso ver o desequilíbrio que vivia silenciosamente embaixo de tudo. Martim foi o rosto do sucesso de nossa família, a pessoa vil. Eu era a fundação, a coluna invisível. E eu não me importei. Eu nunca estava com fome de reconhecimento. Eu acreditava em parceria, não no desempenho. Nossas filhas cresceram, e assim de negócio de Martim. Atualizamos de um sedã modesto para 2 carros de luxo. Tirou férias em família, Paris, Costa Rica, até um cruzeiro para o Alasca. Do lado de fora, éramos um retrato de sucesso. Os vizinhos nos invejavam. Amigos pediram conselhos, e eu, à minha maneira quieta, estava orgulhosa da vida que fizemos. Mas agora, me pergunto se confundi conforto para conexão. Martim havia se tornado mais distante, mas preenchia as lacunas de entendimento. Eu disse a mim mesma, ele está estressado, ou é uma temporada movimentada, ou ele está fazendo tudo isso por nós. A verdade é que eu não queria admitir o que vi, que o homem que me casei estava lentamente se tornando alguém que não reconheci, pior, alguém que não me viu mais. Ainda assim, não houve fósforos gritando, sem ameaças de sair, apenas um silêncio suave e rastejante que se estabeleceu entre nós como poeira nas prateleiras esquecidas. Eu perguntei sobre o dia dele, e ele respondia com um aceno de cabeça. Eu mostraria a ele uma nova pintura, e ele olhava, dizia nice e voltaria ao seu laptop. Ele não era cruel. Ele estava ausente, presente no corpo, mas em outro lugar, inteiramente, em mente. Mas mesmo assim, eu não achei que estávamos quebrados. Eu acreditava que essa era apenas uma temporada, um trecho seco que todos os casamentos atingiam. Eu disse a mim mesmo que o amor era quieto às vezes, que talvez depois de tantos anos, o conforto fosse suficiente. Eu me apeguei a essa crença como uma linha de vida. Eu pensei que estávamos seguros. Eu pensei que tínhamos conseguido passar pelas partes difíceis. Eu não sabia disso enquanto cuidava do jardim. Martim já estava no meio do caminho. O primeiro sinal de que algo estava errado não veio na forma de uma discussão ou uma porta batida. Ele veio embrulhado em linho e vinho em uma noite destinada a comemorar o mais recente prêmio de negócios de Martim. Fomos convidados para uma gala formal no centro da cidade, do tipo com quartetos de cordas. Passamos por ors de oeuvres e esculturas de gelo esculpidas na forma dos logotipos da empresa. Martim estava recebendo um prêmio de liderança por excelência empreendedora de destaque, e eu havia passado a tarde inteira se preparando para isso. Eu usava um vestido azul da meia-noite que ele havia elogiado anos antes, combinado com o colar de prata que ele me deu em nosso 20º aniversário. Eu até estilizei meu cabelo do jeito que ele gostava, cachos de cauda, não muito spray. Eu queria parecer elegante, não para mais ninguém, apenas para ele. Quando chegamos, Martim imediatamente se separou de mim. Eu disse a mim mesmo porque ele precisava apertar as mãos e a rede. Afinal, era a noite dele. Passeei perto do bar com um copo de vinho branco, sorrindo educadamente para estranhos, observando-o à distância enquanto ele ria, bateu palmas e fazia brindes. Ele era magnético em salas como essa. Todo mundo gravitou em sua direção, e eu não me importava em estar no fundo. Eu nunca tive. Mas então aconteceu. Um executivo de uma empresa parceira veio se apresentar a Martim, que estava por perto com alguns colegas. Eu me aproximei, sorrindo, pronto para estender minha mão. Foi quando Martim apontou para mim casualmente e disse: "Oh, e isso é Leona. Ela me mantém sã." Ele disse isso com uma risada, como se fosse uma piada interna. O grupo riu. Eu também ri, embora não sentisse isso. Minha mão, no meio do gestão, flutuou desajeitadamente por um segundo antes de retornar ao meu lado. Ela me mantém sã. Não é minha esposa, nem a mulher que me apoiou desde o primeiro dia. Nem mesmo minha melhor metade. Apenas alguém que o impediu de enlouquecer, como um terapeuta ou uma planta de casa. Era uma coisa pequena, uma observação passageira em um salão barulhento, mas pousou como uma pedra no meu estômago. No resto da noite, eu sorri por ele. Eu prendi óculos, posou para fotos e aplaudi enquanto ele fazia seu discurso de aceitação. Ele agradeceu a sua equipe, seus mentores, seu falecido pai. Ele nunca me mencionou uma vez. Eu disse a mim mesma que não era pessoal, que ele simplesmente esqueceu, que talvez ele pensasse que me reconhecendo em um ambiente tão profissional pareceria fora de tópico. Mas, mesmo quando eu racionalizei, senti o calor deixar meu peito. No caminho para casa, eu queria dizer algo, não acusar, mas para entender. Eu me virei para ele com um sinal vermelho e perguntei gentilmente:
Você quis dizer o que disse hoje à noite, apenas mantendo você sã. Ele nem olhou. Ele estava percorrendo textos de felicitações em seu telefone. Foi apenas uma piada, disse ele. Não seja tão sensível. Confidencial. Essa palavra começou a me seguir como uma sombra. Sempre que eu trouxe algo que doeu, algo que me fez sentir invisível ou demitido, eu era sensível. Era seu escudo, a maneira como ele desviou sem se envolver. E toda vez que ele usava, eu encolhi um pouco menor dentro de mim. Os dias após a gala ficaram quietos. Ele voltou ao trabalho. Voltei ao ritmo de casa, lavanderia, compras, arrumando. Mas algo mudou. Parei de esperar na janela quando ele trabalhou tarde. Parei de cozinhar jantares elaborados. Parei de perguntar sobre o dia dele. Em vez disso, comecei a perceber. Não é grande, coisas óbvias, mas pequenas. Sua colônia mudou. Ele começou a se vestir mais, mesmo para tarefas casuais. Seu telefone nunca saiu do lado dele. Ele ri mais com clientes em ligações do que ele na mesa de jantar. Ainda assim, eu não o acusei de nada. Eu não queria ser a esposa paranoica. Eu apenas disse a mim mesma que era uma fase, uma estação movimentada, um trecho seco. Tínhamos passado pior. Mas eu não conseguia esquecer aquela noite. Aquele pequeno momento, aquele comentário de fora que me disse, não, me avisou que eu não estava mais no centro de seu mundo. Ainda não percebi que já havia sido substituído. Depois daquela noite de gala, era como se algo mudasse nas paredes de nossa casa. Não visivelmente, não violentamente, mas lentamente, como uma casa que se estabeleceria errada em sua fundação. Do lado de fora, éramos iguais. Ainda tínhamos nossas rotinas. Ainda compartilhamos uma cama. Ainda jantamos juntos na maioria das noites. Mas por baixo, algo essencial ficou em silêncio. Martim começou a voltar para casa mais tarde. Às vezes, ele não voltava para casa, reivindicando jantares de clientes, reuniões tardias ou viagens de negócios noturnas que apareceram sem aviso prévio. Parei de pedir detalhes. Cada vez que eu fazia, ele suspirava e dizia, é trabalho, Leona. Você sabe como é. Mas eu não. Eu costumava conhecer o trabalho dele. Eu costumava ajudá-lo com os primeiros rascunhos de apresentações, sentado na fila de trás durante seus discursos, até mesmo passar as camisas antes de ele lançar para os investidores. Agora eu não fazia parte desse mundo. Eu não fui convidado. Ele não precisava mais de mim nos espaços que uma vez construiu comigo. Uma noite, fiz o seu frango de erva de limão favorito com cenoura assada e purê de batatas. Velas acesas. Até abriu uma garrafa de vermelho. Era nosso aniversário, 30 anos. Ele não voltou para casa. Sem chamada, sem texto, nada. Eu esperei até meia-noite. A comida ficou fria. As velas queimaram baixo. Eu o surpreendi um a um, sentei-me à beira da nossa cama no meu melhor vestido e olhei para a porta como um tolo. Na manhã seguinte, ele entrou às 7 da manhã vestindo as mesmas roupas que havia deixado no dia anterior. Sem desculpas, apenas um casual. Você não viu minha mensagem? Eu tive que bater no hotel. O jantar de última hora durou muito. Não houve mensagem. Eu queria gritar. Em vez disso, assenti, entrei na cozinha e derramei o café do jeito que ele gostava. Sem açúcar, um pouco de creme. Isso é o que se tornou. Rendição silenciosa. Não porque eu era fraca, mas porque estava cansado. Cansado de perseguir restos de afeto. Cansado de explicar minha mágoa apenas para ser recebido com rolos ou indiferença. Toda vez que eu tentava me expressar, ele me fazia sentir como se eu fosse instável, uma mulher se desenrolando por nada. Ele começou a fazer pequenas escavações na frente das meninas. No jantar, uma noite, Harper mencionou querer levar um ano sabático antes da faculdade, e eu a incentivei a explorar o que a fez feliz. Martin riu. Você vê o que acontece quando as crianças passam muito tempo com a mãe e não o suficiente com a estrutura. Jenna riu. Harper parecia desconfortável. Eu fiquei quieto. Eu estava perdendo-os também. As meninas, uma vez que minha sombra e alegria, se aproximaram de Martin. Talvez porque ele tenha se tornado pai divertido, aquele que os levou em viagens de esqui e comprou os telefones mais recentes. Fui eu quem os lembravam de comer vegetais e terminar a lição de casa. Eles não viram o quão distante ele estava comigo. Eles não ouviram como ele me fechou quando ninguém mais estava por perto. Para eles, eu estava mal-humorado,
excessivamente emocional, sempre cansado. Ele começou a passar fins de semana fora da cidade para negócios, e quando estava em casa, estava colado ao telefone. Eu tentaria falar com ele, e ele respondia sem olhar para cima. Minhas palavras se afastaram dele como barulho monótono. Não foram apenas os grandes momentos que ele perdeu. Foram os 1000 minúsculos. A maneira como ele não me tocou mais de passagem, da maneira que ele parou de dizer boa noite, da maneira que ele esqueceu que eu havia começado a dar aulas de arte no centro comunitário. Ele não perguntou como eles estavam indo. Ele não perguntou nada sobre mim. Às vezes, eu sentava na beira da banheira e chorava silenciosamente em uma toalha para que ninguém ouvisse. Não porque ele gritou. Ele nunca levantou sua voz. Foi pior do que isso. Ele me apagou devagar, habilmente, até que eu comecei a questionar se eu realmente visto comecei. Eu olhava para o meu reflexo e me perguntava: quando eu parei de ser sua pessoa? Quando eu parei de ser uma pessoa? E ainda assim, fiquei porque acreditava em votos, porque acreditava em estações. Porque eu disse a mim mesma que, se eu tentasse mais, ele voltaria. Mas o amor não é algo que você pode carregar sozinho. E eu já estava carregando tudo. Aconteceu em uma tarde de domingo, o tipo de dia que deveria ter se sentido sagrado ou, no mínimo, comum. Estávamos hospedando um pequeno brunch no quintal para o noivado de Jenna. Nada extravagante, apenas amigos íntimos, alguns membros da família, finger foods e flautas de champanhe que tocam sob o zumbido macio da música jazz tocando do palestrante do pátio. Passei a semana inteira preparando, polindo prata, colocando a mesa ao ar livre com cuidado, organizando flores frescas do mercado. Era o tipo de coisa que eu costumava amar, não porque eu gostava de ser anfitriã, mas porque fez as pessoas se sentirem vistas, comemoradas. Eu acreditava que a alegria estava nos detalhes. Marty não se ofereceu para ajudar, mas eu não perguntei. Até então, eu parei de esperar que ele percebesse o trabalho que era necessário para fazer algo bonito. Ele apareceu naquela manhã em caque e um botão marinha, recém-raspado, sorrindo como se ele não tivesse perdido todos os outros jantares naquele mês. Jenna o abraçou com força, brilhando de emoção, e eu vislumbrei o pai que ela sempre adorava. Harper chegou logo depois, mais silencioso, sempre assistindo. Eu me ocupava na cozinha, realizando pratos de frutas e mini quiches. Eu ri quando solicitado, misturei como esperado e evitei pairar muito perto de Martim. Aperteremos a arte de coexistir sem conexão. Mas o que eu não estava preparado era o que veio a seguir, e com sem esforço ele passaria pela pouca dignidade que eu havia deixado. No final da tarde, alguém bateu um copo para dar um brinde. Era Daniel, o noivo de Jenna, um jovem doce e nervoso que a adorava. Ele disse algumas palavras gentis sobre família e amor e depois se virou para Martim e eu. E, claro, obrigado ao senhor e à senhora Devellin por hospedar isso. Vocês dois são um casal tão inspirador. Todo mundo bateu palmas. Eu sorri, apesar de sentir que um nó muito familiar apertado no estômago. Martim levantou o copo e riu. Bem, se Jenna ficar meio inteligente que sua mãe, esperançosamente, 2 vezes mais, considerarei isso uma vitória. Havia risos. Não é barulho, mas apenas o suficiente para picar. Algumas risadas e uma risadinha estranha de Tina. Sim, Tina, sua amiga do trabalho, que havia sido convidada como convidada de um convidado. Ela ficou atrás dele, segurando uma mimosa e usando o mesmo tom de batom que eu costumava usar. Eu congelou. Não foram as palavras que mais machucam. Foi a facilidade com que ele os disse, o sarcasmo praticado, o desempenho de tudo. Eu era apenas mais um personagem em sua história. A esposa tensa, a dona de casa excessivamente sensível que deve agradecer apenas por ser reconhecida. Eu chamei a atenção de Harper. Ela desviou o olhar. E então eu fiz algo que não esperava de mim mesmo. Eu me desculpei da mesa e voltei para casa. Não dramaticamente, não com lágrimas ou acusações, mas silenciosamente, metodicamente. Subi as escadas, sentei-me à beira da nossa cama e olhei para o meu reflexo no espelho da vaidade. Meu batom havia desaparecido. Um fio de cabelo foi desfeito. Eu parecia cansado, mais velho do que me lembrava. No andar de baixo, eles riram sem mim. A música tocou. Eu não chorei. Em vez disso, senti algo mudando profundamente. Não raiva, nem tristeza, algo mais frio, mais claro, como a repentina estalo de um galho no inverno. Mais tarde naquela noite, depois que os convidados foram e Martim estava assistindo TV na sala de estar com um copo de uísque, perguntei-lhe calmamente: por que você disse isso hoje na frente de todos?
Ele mal olhou para cima. Foi uma piada, Leona. Você precisa parar de levar tudo tão pessoalmente. Eu assenti. Naquela noite, dormi no quarto de hóspedes. Eu disse a ele que estava com dor de cabeça. Ele não fez perguntas. Não veio me verificar. Ele já se foi, mas não oficialmente. O que eu não percebi foi que, esse momento, esse pequeno ato de crueldade pública vestida de riso, seria o ponto de virada. A linha que eu não pude não ver. A piada de que todos riram, mas eu não consegui esquecer. Foi o momento em que percebi que o homem que eu havia construído uma vida não me respeitava mais e não tinha por muito tempo. Não terminou com uma luta. Terminou com silêncio. E o dia em que Marty me pediu para sair, ou melhor, sugeriu, como ele disse, era comum em todos os outros aspectos. O céu estava limpo. O café havia preparado a tempo. O cachorro ao lado latiu como sempre. Eu estava dobrando a roupa, cantarolando para mim mesmo quando ele entrou na sala e disse isso tão casualmente quanto se poderia mencionar ficar sem leite. Acho que seria melhor para nós dois se tivéssemos algum espaço. Congelei, segurando uma de suas camisas prensadas em minhas mãos. Meu coração não quebrou naquele momento, não porque não era doloroso, mas porque algo em mim já havia se preparado para isso, como se tivesse passado o último ano subconscientemente se preparando para o impacto. Ainda assim, ouvir as palavras faladas em voz alta era como engolir vidro. Espaço, eu repeti. Você quer que eu saia? Ele deu de ombros. Não precisa ser dramático, Leona. Estamos claramente em lugares diferentes. Não estamos mais nos conectando. Estamos vivendo vidas separadas há um tempo. Vidas separadas. Ele não disse que amava outra pessoa, embora eu soubesse. Ele não disse o nome dela, mas às vezes eu podia sentir o cheiro dela no casaco, um almíscar de baunilha barato que eu nunca usaria. Ele não ofereceu nenhum arrependimento ou raiva, apenas desapego, eficiência de frio, como encerrar um contrato de arrendamento. As meninas não estavam em casa. Jenna havia se mudado recentemente com Daniel, e Harper estava na faculdade. Não havia ninguém para testemunhar o momento em que meu casamento se dissolveu oficialmente. Nenhum público para implorar, sem filhas para explicar. Era jus na casa, construímos, cercados por pedaços de uma vida a qual ambos paramos de cuidar. Eu assenti lentamente. Ok, isso foi tudo o que eu disse. Eu não discuti. Eu não implorei. Eu não gritei ou joguei nada. A calma surpreendeu até mim. Mas, depois de anos sendo ignorados, esquecidos e apagados lentamente, eu não tinha energia para realizar um desgosto para alguém que já havia parado de me ver. Nos dias seguintes, arrumei minhas coisas com cuidado, não porque planejei levar muito, mas porque me recusei a sair no caos. Eu encaixei os álbuns de fotos, o livro de receitas da minha mãe, meu cavalete e pincéis. Deixei para trás o álbum de casamento, os vasos de cristal de nossos aniversários e os painéis caros que eu nunca consegui usar para férias em família que nunca vieram. Quando eu disse às meninas, suas reações foram divididas. Jenna, sempre a filha de seu pai, parecia surpresa. Tem certeza de que essa é a melhor coisa, mãe? Ela perguntou. Você sempre parecia frustrado. Frustrado. Como se minha dor estivesse um humor. Harper chorou. Ela disse que nunca viu isso chegando, que pensou que estávamos passando por um trecho difícil. Eu não a corrija. Não foi culpa dela, ela perdeu os sinais. Seu pai sempre foi bom em disfarçar a ausência de ocupação. Dentro de uma semana, assinei um contrato de arrendamento em um condomínio modesto em Savannah. Não era nada como a nossa casa em Charleston. Menor, mais silencioso, com carpete desatualizado e papel de parede descascando no corredor. Mas era meu. E pela primeira vez em décadas, o silêncio que me seguiu não foi pesado de decepção. Estava limpo, intocado. Houve dias em que deitei no sofá e olhei para o teto, imaginando o que todos esses anos significavam. Se eu tivesse perdido minhas melhores décadas amando alguém que nunca me amou de volta. Se eu tivesse ficado muito tempo do dever ou medo, ou esperasse que o homem que eu me casei voltasse. E houve outros dias que senti algo mexendo sob a dor. Não é alegria, ainda não, mas espaço. Espaço para respirar, pensar, lembrar quem eu tinha sido antes da minha vida se tornar uma extensão da ambição de outra pessoa. Não contei a muitas pessoas o que aconteceu, não porque tinha vergonha, mas porque não queria justificar minha escolha para aqueles que nunca haviam perguntado sobre minha dor para começar. Deixe-os pensar que eu fui embora por um capricho.
Deixe-os acreditar que eu era muito sensível, muito frio, complicado demais. A verdade era simples. Saí porque ficar se tornou outra maneira de desaparecer e não estava pronta para desaparecer. É estranho como o fundo do poço nem sempre parece uma queda dramática. Às vezes, é um lugar tranquilo, um corredor de supermercado solitário, onde ninguém percebe que você chorando ao lado de uma lata de sopa. Uma cozinha fria com apenas uma caneca de café na prateleira de secagem. Um correio de voz que nunca é devolvido. É aí que eu morei nos primeiros 6 meses depois de deixar Martim. O condomínio em Savannah era pequeno, apenas 2 quartos e um antigo radiador que agitava como um sino enferrujado à noite. Era o tipo de lugar onde os tubos gemeram mais alto do que seus pensamentos. E ainda assim, o silêncio encontrou uma maneira de entrar. Decorei com o pouco que trouxe. Algumas fotos emolduradas das meninas quando eram jovens, alguns móveis de segunda mão e uma pequena coleção de pássaros cerâmicos que eu peguei em um brechó para impedir que as prateleiras pareçam tão vazias. Mas nada encheu o espaço entre minhas costelas. Acordar foi a parte mais difícil. Eu abri meus olhos e esqueceria por um segundo que eu estava sozinho. Eu alcançava a cama para tocar os lençóis frios e vazios onde Martim costumava estar. Mesmo naqueles últimos anos em que ele mal olhou para mim, a ausência ainda tinha peso. E quando a realidade afundou, não deu um soco. Ele vazou como água através de um teto rachado, lento, implacável. As meninas ligavam ocasionalmente, principalmente Harper. As ligações de Jenna foram check-ins breves e vazias para cumprir a obrigação. Só queria ver como você está se estabelecendo, mãe. Eu mentia e diria que estava tudo bem, que eu estava amando a liberdade, que comecei a pintar novamente. Nada disso ainda era verdade. Eu consegui um emprego de meio período como recepcionista em uma clínica odontológica no centro da cidade. O salário não foi ótimo, mas me impediu de afundar completamente. Arquivei gráficos de pacientes, limpezas programadas e sorri como se tivesse um motivo para. As outras mulheres eram educadas, mas eu não fiz amigos. Eu me senti velho ao seu redor, não por causa da minha idade, mas por causa da dor que carregava como uma mochila invisível. Isso me deixou pesado de uma maneira que eles não entendiam. Houve noites que eu não comi. Noites adormeci no sofá com a TV tocando reprises apenas para evitar passar pelo quarto vazio. Noites, abri álbuns antigos e passei os dedos sobre as bordas de fotos que já haviam significado alguma coisa. Uma manhã de Natal, uma peça escolar, Martim e eu em nossa lua de mel. Nós parecemos felizes. Talvez nós estivéssemos. Ou talvez eu simplesmente não soubesse melhor. O dia mais difícil chegou quando eu encontrei a foto de Martim online. Eu estava percorrendo um site de notícias local durante o meu intervalo de almoço, quando o rosto dele apareceu na tela. Devlin E. Marsh Realty sponsors annual charity gala. There he was, arm around Tina. Both of them smiling like a political couple. She was wearing the same lipstick again, that artificial pink that looked like melted candy. And there, standing beside them, were Jenna and Harper. It was like being erased in real time. They had taken a new family photo without me. A glossy public image that told the world, we are complete. Estamos felizes. Nós seguimos em frente. Eu mal cheguei ao banheiro da clínica antes de quebrar. Sentei-me no chão daquela barraca, os joelhos puxados para o peito e chorei nas mangas. Eu não estava chorando porque sentia a falta de Martim. Eu estava chorando porque percebi que ninguém mais fez. Ninguém parecia notar que eu estava fora. Eu havia construído minha vida em torno das necessidades de outras pessoas. E quando parei de servir esse papel, simplesmente desapareci. Eu gostaria de poder dizer que esse momento me deu clareza. Que eu limpei minhas lágrimas e prometeu levantar-se das cinzas como uma fênix. Mas não é assim que funciona. Não há princípio. Em vez disso, fui para casa, me enrolei sob uma colcha emocionada e sussurrei. Você ainda está aqui, repetidamente, como se me lembrasse que não havia morrido com o casamento. O fundo do poço não era um estrondo. Foi um eco longo e baixo que me fez questionar se eu realmente existisse fora do que dei aos outros. Mas, às vezes, quando você está enterrado tão profundo, você começa a sentir o chão debaixo dos pés novamente. E isso, eu veio aprender, era o começo de algo que eu não sentia há anos. Quietude. E na quietude, as coisas começam a crescer. Aconteceu em uma terça-feira, o tipo de dia em que nada parece particularmente importante, o tipo de dia que você espera esquecer.
Tirei a tarde da clínica odontológica para classificar algumas caixas antigas no armário de armazenamento do condomínio. Não porque eu tinha planos para eles, mas porque a desordem começou a me sufocar de maneiras que eu não conseguia explicar. Eu precisava ver o que ainda estava carregando, literalmente e não. As caixas foram rotuladas em marcador desbotado: cozinha, fotos, Leona, estúdio e uma que simplesmente disse Rei. Aquele me parou. Meu irmão Raymond, ou Rei, faleceu no ano anterior de um ataque cardíaco. Ele foi o único membro da família que realmente me checou durante o divórcio. Enquanto todos os outros desviaram o olhar educadamente, RY fez perguntas reais, ouviu sem julgamento. Quando Martin saiu, RY apareceu com mantimentos, vinho e uma única frase que ainda tocou na minha cabeça: você sempre foi mais do que apenas sua esposa. Puxei a caixa para baixo e a levei para a mesa de jantar. Estava cheio principalmente de ferramentas, algumas camisas de flanela e alguns esboços de um projeto de madeira que ele nunca havia terminado. Cheguei ao fundo e notei um envelope amarelo, ligeiramente dobrado, com meu nome escrito em sua caligrafia. Leona, leia quando estiver pronto. Meu coração bateu. Hesitei antes de abri-lo, segurando como se pudesse quebrar. No interior, havia uma letra curta e, abaixo dela, um pedaço de papel dobrado que parecia mais velho, vincado a várias aberturas. Eu li a nota de Rei primeiro. Cis, eu encontrei isso enquanto limpava a casa após o seu divórcio. Eu não tinha certeza de quando dar a você. Você parecia tão quebrado então. Eu não queria piorar, mas também sabia que isso não era meu para manter. Você merece a verdade. Tudo isso. Rei. Eu desdobrei a segunda folha. Foi uma carta de Martin. Não foi abordado ou carimbado, nunca enviado por correio. Talvez fosse algo que ele havia escrito e nunca teve a coragem de enviar. A tinta desapareceu um pouco, mas as palavras ainda eram nítidas. Eu li lentamente, meus olhos tremendo sobre cada linha. Leona, se você está lendo isso, significa que nunca achei a coragem de dizer isso em voz alta. Eu fiz muitas coisas que não posso recuperar, mas deixá-lo do jeito que fiz foi a única coisa que me mantém acordado à noite. Não saí porque parei de amar. Eu deixei de que eu ainda me perguntei, e ainda me dei, e que eu me dei, e ainda me dei. Eu ainda me perguntei, e ainda que eu me dei, eu nunca me dei. Eu não merecia, e eu pagou a você, com ausência, com vergonha. Sentei-me em silêncio, a letra apoiada na mesa como uma confissão de um fantasma. Meus olhos berraram, mas eu não chorei imediatamente. Eu apenas olhei pela janela para o céu cinza, observando o vento dobrar as árvores. Em algum lugar no fundo do meu peito, algo abriu. Durante todos esses anos, pensei que tinha sido invisível, o descartável, a mulher que foi deixada para trás porque não foi suficiente. E aqui estava ele, finalmente admitindo o que eu suspeitara, mas nunca ousou acreditar. Não fui eu. Nunca tinha sido eu. Eu mantive a carta como se fosse um artefato frágil de outra vida, porque era. Não mudou o passado. Não fixara cicatrizes, mas deu forma a uma verdade que eu poderia levar em frente. Uma verdade que não foi contaminada por iluminação a gasolina ou zombaria ou silêncio. Coloquei a letra em uma pequena moldura de madeira e a coloquei na minha estante. Não porque eu queria honrar Martin, mas porque eu precisava de um marcador, uma linha na areia que dizia: é aqui que a história começa a mudar. Mais tarde naquela noite, peguei um pincel pela primeira vez em anos. Para não impressionar ninguém, para não ser bom nisso, apenas para sentir algo se mover por mim, que era meu e o meu sozinho. E pela primeira vez em muito tempo, senti como se estivesse me tornando alguém novamente. Algo mudou depois que eu encontrei essa carta. Nem tudo de uma vez. Eu não pisei na cama na manhã seguinte com um novo propósito ou de repente brilhava com clareza. Mas peça por peça, comecei a ver as coisas de maneira diferente. A névoa que se enrolou em minha vida por tanto tempo começou a levantar. Não em rajadas dramáticas, mas em mechas lentas e silenciosas. Comecei a acordar mais cedo, não porque precisava, mas porque queria sentir a quietude da manhã. Eu abria as janelas, respirava o salte savana aérea e apenas ouvia. Para os pássaros, para o tráfego, para mim. O silêncio que uma vez me assombrou agora parecia espaço. Espaço para crescer, pensar, recuperar as partes de mim que haviam sido enterradas sob anos de ser sua esposa, mãe, a silenciosa ao fundo. Essa carta emoldurada estava na minha estante, não como monumento ao arrependimento de Martin, mas como um lembrete de que eu não imaginava meu valor. Estava sempre lá.
Ele simplesmente não conseguiu reconhecê-lo até que era tarde demais. E agora que eu tinha por escrito, agora que tinha provas de que meu amor não havia sido tolo ou desperdiçado, algo dentro de mim endurecido, não amargamente, mas firmemente. Uma fundação estava sendo reconstruída. Comecei a diário novamente. As palavras ficaram lentas a princípio, até desajeitadas, mas acabaram saindo em córregos longos e não filtrados. Escrevi sobre minha infância, meu casamento, minhas meninas e os pequenos pedaços de alegria que eu havia reivindicado como meu antes de serem esquecidos. Foi nessas páginas que comecei a me lembrar. Não como alguém tentando sobreviver, mas como alguém pronto para começar. Parei de colorir meu cabelo. Isso pode parecer trivial, mas para mim, era libertação. Por décadas, eu estava sentada em salões apagando cinza, perseguindo a juventude por um homem que agora estava enterrado no mesmo terno que ele usava para me cortejar. Deixei o show de prata, e para minha surpresa, gostei. Não me fez parecer mais velho. Isso me fez parecer real, honesto, não. Nos fins de semana, voltei ao estúdio de arte no Community Center, onde uma vez me ofereci. No primeiro dia em que entrei, o perfume de tinta e argila quase me levou às lágrimas. Eu não tinha percebido quanto perdi a bagunça, a tentativa e o erro, o ato de criar algo que não precisava ser perfeito, apenas o meu. Comecei a ensinar uma pequena aula de aquarela para mulheres com mais de 50 anos. A maioria delas veio para não se tornar grandes artistas, mas sentir que eles importavam, para se sentirem vistos. Nós rimos muito, choramos às vezes, compartilhamos histórias entre pinceladas, e em sua companhia, lembrei-me do que significava pertencer. Eu também comecei a dizer não muito. Não para Jenna quando ela ligou perguntando se eu iria visitar, mas deixou claro que Tina estaria lá também. Não para Harper quando ela tentou interpretar o PACQ, me incentivando gentilmente a ser mais civilizada com a memória de seu pai. Não para velhos amigos que só queriam ouvir as fofocas, não a verdade. Os limites se tornaram minha armadura. Não são paredes para manter as pessoas afastadas, mas portões eu controlava. Que entrou, que ficou e que não tinha mais acesso a mim. Eu não estava mais com raiva. Eu também não estava machucado da mesma maneira. Havia um novo sentimento florescendo sob minhas costelas, algo mais suave e mais profundo. Não é do tipo que vem da vingança ou reconhecimento, mas do tipo que vem de sobreviver, de saber exatamente quem você é depois de tudo que tentou apagar você falhou. Certa manhã, fiquei na frente do espelho do meu banheiro e disse em voz alta: "Você ainda está aqui." E pela primeira vez, eu acreditei. Eu não fui definido pelo que Martin fez ou não me deu. Eu não era a mulher que eles enterraram, sussurraram ou esqueceram. Eu era Leona Markham, 62 anos, de cabelos prateados, manchados de tinta, ininterruptos, e eu estava apenas começando. Após o despertar, veio a quietude. Não é a mesma quietude solitária que eu conhecia no condomínio meses antes, mas um novo tipo. Focado, intencional, uma quietude com propósito. Não contei a ninguém o que havia encontrado na carta. Não são minhas filhas, nem mesmo os poucos amigos com quem me reconectei do centro de arte. Essa carta de Martin era minha. E eu não queria passar o próximo capítulo da minha vida interpretando sua culpa ou dando a alguém a chance de minimizá-lo. Em vez disso, comecei a planejar. Não por vingança, não por reconhecimento, mas por propriedade da minha vida, do meu tempo, do que eu havia desistido silenciosamente por décadas e agora me sentia pronto para recuperar. Tudo começou com a papelada. Eu tirei minhas pastas antigas, retirei todos os documentos legais e financeiros eu tinha e comecei a revisá-los um por um. Contas bancárias, apólices de seguro, ativos conjuntos que não haviam transferido totalmente após o divórcio. As coisas que uma vez evitei porque se sentiam pesadas demais ou sem esperança. Desta vez, eu os enfrentei como uma mulher com uma lanterna em um túnel escuro. Eu não tinha mais medo. Eu estava acordado. Entrei em contato com um velho amigo de Ray, Dean Holloway, um advogado aposentado que costumava pescar com meu irmão nos fins de semana. Dean se lembrou de mim instantaneamente. R.Y. sempre dizia: "Você tinha mais areia do que qualquer um que ele conhecia", ele me disse, nos derramando café na mesa da cozinha. Eu sorri, lembrando como Ray costumava me chamar de forte, mesmo quando eu não acreditava nele. Dean me ajudou a revisar silenciosamente o que restava da propriedade de Martin. Para minha surpresa, e francamente confusão, houve vários documentos selados ainda no limbo legal devido a mudanças que Martin havia feito vontade dele pouco antes de sua morte. Tina havia arquivado para contestá-los, mas certas disposições foram protegidas.
Dean explicou que Martin havia criado uma confiança em meu nome 6 meses antes de passar sob uma entidade legal diferente. A maioria das pessoas não teria notado isso, a menos que soubesse o que procurar. Por que ele faria isso? Perguntei. Dean parou. Acho que ele estava tentando fazer o certo por você da única maneira que sabia como. Silenciosamente e um pouco tarde demais. Não era validação. Não apagou o que ele fez, mas me deu alavancagem. Não é pelo poder sobre mais ninguém, mas para o poder sobre mim. Financeiramente, legalmente, emocionalmente, usei os fundos para me estabelecer em um apartamento um pouco maior, ainda modesto, ainda meu. Doei metade das minhas roupas velhas, vendi as joias que Martin havia me dado, peças que ficaram frias na minha pele e mantinham apenas um item, a aliança de casamento que não usava mais. Coloquei-o em uma pequena caixa de madeira junto com a carta de rei e a confissão de Martin. Uma cápsula do tempo de fechamento. Comecei a passear todas as manhãs antes do nascer do sol. O mundo se sentiu intocado naquela hora, desmontada. Isso me deu tempo para pensar claramente, planejar, deixar ir, respirar. Foi durante aqueles passeios que tomei decisões silenciosas, deixar o passado onde ela pertencia, parar de tentar reparar relacionamentos que apenas alcançaram quando precisavam de algo, para construir algo totalmente novo. Eu me matriculei em um curso de liderança comunitária, algo que eu sempre quis fazer quando as meninas eram jovens, mas Martin disse que era uma perda de tempo. Na primeira semana, me apresentei não como divorciado, mãe ou viúva. Eu simplesmente disse: sou Leona. Ensino arte. Estou aprendendo a se reconstruir. E parecia verdade. Não postei nada nas mídias sociais. Não atualizei as meninas em todas as pequenas mudanças. Não contei a Tina ou os amigos de Martin ou os vizinhos de Charleston, que ainda me enviavam ocasional cartão de férias estranhas. Eu deixei o silêncio fazer o trabalho. É isso que ninguém fala sobre a cura. Às vezes, o tipo de poder mais alto é do tipo que não faz nenhum som. Sem anúncios, sem avisos, apenas etapas lentas e deliberadas em uma direção que ninguém viu chegando. Quando a propriedade de Martin estava totalmente resolvida e sua vontade programada para a leitura final, eu havia feito as pazes com o fato de não precisar de nada dele. E, no entanto, tive a sensação distinta de que o que veio a seguir viraria mais cabeças do que qualquer coisa que ele me deu quando estava vivo. Eles não perceberam o turno a princípio, e era exatamente assim que eu queria. Do lado de fora, eu ainda era Leona Markham, a ex-esposa tranquila que desapareceu após o divórcio, a mulher cujo nome não havia sido falado muito nos últimos anos. Eu não tinha feito uma cena. Eu não tinha exigido nada. Eu nem tinha participado da festa de aposentadoria de Martin, embora tenha sido convidado, provavelmente por obrigação. Eu era invisível para a maioria deles, e eles se sentiram confortáveis com isso. Mas lentamente, esse conforto começou a rachar. Tudo começou com as ligações da equipe jurídica de Martin, ou mais especificamente, o executivo de sua propriedade, um homem chamado Thomas Greer, que era o advogado pessoal de Martin há quase 20 anos. Ele me alcançou educadamente, mas com crescente urgência. Aparentemente, Martin fez várias emendas de última hora à sua vontade, devido à complexidade das contas fiduciárias envolvidas, algumas das quais estavam em meu nome, fui legalmente obrigado a participar da leitura final. Eu concordei, dizendo pouco. O que Thomas não percebeu foi que eu já conhecia o conteúdo da confiança. Dee me ajudou a revisar a papelada semanas antes. Eu sabia sobre a casa de Charleston, a que Martin e eu havia comprado juntos antes que ele assinasse para Tina após o divórcio. Eu sabia sobre o considerável fundo de arte que Martin havia nomeado depois de mim, uma homenagem, de acordo com a documentação, ao espírito criativo que fez um lar por luta. Eu até sabia que ele havia escrito em instruções explícitas de que as disposições para Tina e as meninas não deveriam substituir meus direitos a esses ativos específicos. Nenhum deles sabia. E essa foi a mudança. O poder havia retornado a eu, não como uma arma, mas como um conhecimento silencioso. Eu não precisava discutir ou lutar. Eu tinha verdade e tempo do meu lado. A segunda placa veio de Jenna. Ela ligou uma noite, seu tom mais suave do que em anos. Ei, mãe. Apenas checando. Ouvi do advogado de papai que você está indo para a vontade de ler. Eu podia ouvir isso, que hesita em sua voz, aquela fraca subcorrente de confusão. Por tanto tempo, eles acreditaram na narrativa que Tina e Martin os haviam alimentado, que eu estava distante, frio, emocional demais para manter a família unida. Mas agora, as coisas não estavam alinhadas. Sim, eu estarei lá, respondi simplesmente.
Silêncio então. Okay. Eu simplesmente não esperava isso. Eu não esperava muitas coisas, Jenna. Não foi maldoso. Era apenas verdade. O próximo turno veio com Tina. Recebi uma carta pelo correio, manuscrito, o que me surpreendeu. Era um tom breve, defensivo, encoberto em civilidade. Leona, tenho certeza de que tudo isso foi esmagador para você. Quero deixar claro que quaisquer acordos que Martin tomasse foi sua decisão. Espero que todos possamos nos comportar adequadamente com a leitura e evitar tensão desnecessária. Tina se comporta adequadamente. A mesma mulher que uma vez estava no funeral do meu marido com a mão no peito dele como um troféu agora estava me pedindo para ser civil. Quase me fez rir. Em vez disso, dobrei a letra ordenadamente e a coloquei em uma gaveta. Não por mesquinha, mas como um lembrete de quão rápido a certeza pode se tornar insegurança. Nos bastidores, a notícia começou a se espalhar. Ouvi de um ex-vizinho, Marjorie, que me mandou uma mensagem para fora do nada. Ouvi dizer que você pode estar herdando a casa de Charleston. Bom para você, Leona. Ninguém mereceu mais. Eu não respondi. Eu não precisava. As pessoas que não falaram comigo em anos de repente se lembraram do meu número. Inquéritos educados envolvidos em intimação oferecem perguntas e perguntas finas sobre a propriedade. É isso sobre mulheres calmas. Eles não permanecem invisíveis para sempre. Especialmente não quando a estrutura que os apagou começa a entrar em colapso. Quando a leitura de vontade estava formalmente agendada, eu havia reunido minha compostura como um casaco perfeitamente personalizado. Eu entrava naquela sala para não pegar nada de ninguém, mas para recuperar o que sempre havia sido meu. Eu não queria aplausos. Eu não queria drama. Eu queria que a verdade fosse ouvida em voz alta na frente de todos que passaram anos sussurrando pelas minhas costas. E se eles gostaram ou não, eles iriam ouvir. O quarto era menor do que eu esperava. Uma modesta sala de conferências nos escritórios da Lady Greer e Holloway, com carpetes bege, cadeiras de couro rígido e uma longa mesa oval polida a um brilho opaco. Cheirava fracamente de desinfetante de limão e papel antigo. Não havia drama, nem um salão de grão-oak painel, apenas um ar de tensão controlada que se estabeleceu sobre a sala como poeira. Quando entrei, ninguém se levantou. Ninguém me cumprimentou. Tina sentou-se na cabeceira da mesa, seus lábios desenhados em uma linha apertada, usando uma armadura preta do tipo blazer. Jenna estava ao lado dela, folheando seu telefone, mas não estava realmente olhando para ele. Harper sentou-se para o lado, as mãos apertadas em seu colo, os olhos correndo em minha direção e depois se afastam novamente. Sentei-me em frente a ele sem uma palavra, colocando minha bolsa suavemente no chão. Minha espinha estava reta, minhas mãos ainda. Thomas Greer entrou em seguida, carregando uma pasta grossa. Boa tarde, disse ele para a sala, colocando seus materiais para baixo. Obrigado por vir. Como todos vocês sabem, está a leitura final da Última Vontade e Testamento de Martin Devlin. Eu assisti Tina com cuidado. Suas unhas batiam contra a mesa em um ritmo constante, controladas, mas inquietas. Ela não esperava que eu viesse. Eu poderia dizer. Talvez ela tenha pensado em perder tudo para evitar desconforto. A maneira como eu sempre engoli minha dor antes. Mas hoje não foi por seu conforto. Thomas começou a ler o preâmbulo padrão, formalidades legais, declarações da mente sonora, a revogação de qualquer vontade anterior. Eu podia sentir todo mundo mudando em seus assentos, ficando impaciente, esperando a parte que eles vieram. Então veio a curva. De acordo com a emenda final do falecido, datado de 17 de junho, os seguintes ativos devem ser distribuídos conforme descrito. Tina endireitou. Jenna parou de mexer. Para Miss Leona Markham, a propriedade de Charleston, localizada em 1826 Wackford Lane, totalmente atendida sem ônus. A hipoteca restante da propriedade foi paga integralmente pelo falecido antes de sua morte. Susps. Audible. Jenna piscou. A boca de Harper se abriu um pouco. O rosto de Tina não se mexeu, mas suas juntas ficaram brancas. Thomas continuou. Além disso, para Miss Markham, o Martin Devlin Creative Arts Fund, criado para apoiar mulheres subrepresentadas com mais de 50 anos em busca de carreiras artísticas, deve ser gerenciado em seu nome. Este fundo, avaliado em US$ 480 mil, não é transferível e não está sujeito a contestação. A voz de Tina rachou como gelo. Deve haver algum engano. Thomas nem piscou.
Eu acreditei, Tina. Eu pensei, você acabou de desistir. Essa parte picou, mas eu deixei passar. Eu tinha feito as pazes com o fato de que, para que eles aceitassem a Tina, eles precisavam me reescrever como alguém descartável. Não era pessoal. Foi sobrevivência. E agora eles estavam acordando para a verdade em pedaços. Harper pegou a manga e fez a pergunta que ela claramente carregava por um tempo. Por que você nunca nos contou o seu lado? Eu olhei para o jardim. Por que você não teria me ouvido então? E eu não queria ser a mãe que transformou seus filhos em armas. Eu não queria que você sentisse que precisava escolher. Lágrimas brotaram em seus olhos. Sinto muito por não pedir, por não estar lá quando você precisava de mim. Eu estendei a mão e coloquei minha mão sobre a dela. Era menor do que eu lembrava, mais suave. Eu precisava estar lá para mim primeiro, eu disse. E eu estava. É por isso que ainda estou de pé. Ela riu suavemente através de suas lágrimas. Você está mais do que em pé. Você está prosperando. Eu sorri, mas não disse nada. Eu não precisava de validação. Eu não precisava do pedido de desculpas. Ela estar aqui, genuinamente aqui, foi suficiente. Não sei se Jenna vai aparecer, disse ela depois de um tempo. Ela está orgulhosa e com raiva. Ela se sente como o pai mentiu para ela e não sabe onde colocar isso. Ela vai descobrir, eu disse. Ou ela não vai. Mas isso é dela para carregar, não o meu. Ficamos sentados por um longo tempo, deixando o silêncio se esticar sem tensão. Harper me contou sobre seu trabalho, seu novo apartamento, um relacionamento que ela não tinha certeza. Ouvi, não como alguém desesperado para ser incluído novamente, mas como alguém que finalmente encontrou conforto em sua própria pele. Quando o sol mergulhou mais baixo, Harper olhou para mim e perguntou: posso chegar novamente em algum momento, apenas uma visita? Talvez até pinte com você. Claro, eu disse, escovando um fio solto de cabelo atrás da orelha. Mas desta vez, vou deixar você falar. Ela sorriu. Negócio? Não foi uma reunião de conto de fadas. Não havia violinos tocando, nenhum abraço abrangente, sem selfies dignas do Instagram da cura de mãe e filha sob luz da hora dourada. Mas era real, e real era mais do que suficiente. Quando ela saiu da garagem, fiquei na porta, descansando a mão contra a moldura e percebi algo silenciosamente poderoso. Eu não precisava mais de minhas filhas para entender minha história, para me sentir inteira. Eles foram bem-vindos na minha vida, mas eu não precisava da aprovação deles para viver. Era uma manhã de domingo, quando finalmente me permiti ficar quieto. Não por exaustão ou vazio, mas por paz. Paz real. O tipo que não chega em um único momento, mas se acumula silenciosamente após meses de escolhas constantes. O sol se filtrou através das cortinas de renda na minha nova sala de leitura. Um pequeno canto iluminado pelo sol que eu convertia do antigo quarto de hóspedes na casa de Charleston. Eu tinha pintado as paredes de um sálvia macio, pendurei alguns dos meus próprios pedaços de aquarela e coloquei uma poltrona aconchegante perto da janela. Um disco tocou jazz fraco ao fundo e no meu colo havia uma xícara de chá preto. Sem telefone, sem TV, apenas o mundo como era, cantarolando suavemente do lado de fora da minha janela. Na mesa lateral, estava 3 coisas: a carta emoldurada de Martim, uma foto de rei segurando um peixe que ele se gabou era maior do que era, e um diário de couro quase cheio agora, onde eu havia escrito todos os detalhes desse capítulo estranho, doloroso e, finalmente, libertador da minha vida. O fato de consertar não fazer tudo desaparecer é hilário. As cicatrizes permanecem visíveis. Ainda posso ouvir a voz de Martim me ignorando, e ainda sinto o vazio de ter meus próprios filhos me esquecem. O silêncio ensurdecedor da minha primeira noite em Savannah sozinha. No entanto, essas lembranças agora parecem fotos antigas. Ainda é real. Não é mais capaz de me prejudicar, mas ainda faz parte da minha narrativa. 10 anos atrás, como uma mulher tentando manter uma família, entrei nesta casa. Deixei com nada além do meu equipamento de sobrevivência. E eu estava de volta agora. Homenagear a senhora que sobreviveu, não recuperar o que estava perdido. Fiquei grato pela verdade, mesmo que chegasse tarde, e não tive ressentimento ou desejo de vingança. Martim não estava presente quando eu me levantei. Mas talvez fosse assim que deveria ser. Seu ato final não foi um ato de expiação. Foi uma admissão de culpa. E recuperei o espaço que me foi negado depois de fazer minha confissão.
Quando penso na expressão do primeiro destinatário, ainda sorri porque utilizei parte da herança para iniciar a bolsa de estudos de Rei Markham para mulheres criativas com mais de 50 anos. Vi Rei sorrindo orgulhosamente enquanto revirava os olhos e resmungava algo sobre todo esse absurdo mole. Utilizei o restante para criar uma existência pacífica e sustentável que era abundante, mas não ostensiva. No centro comunitário, dei aulas de arte 3 vezes por semana. Nos fins de semana, organizei aulas na Charleston House. Toda mulher tinha uma história para compartilhar, se havia 10 ou apenas 2. Juntos, nós transformado quieto em emoção e sofrendo de cor. Jenna não havia ligado. Eu não achei que ela faria. Reescrever os contos que eles foram informados para levar mais tempo para algumas pessoas. Alguns nunca o fazem. Mas eu estava livre desse peso agora. Harper veio todos os outros fins de semana. Juntos, pintamos. Discutimos a vida. Ela costumava andar de bicicleta em cachos e fazíamos longas caminhadas pelas mesmas ruas. Ela nunca disse, sinto muito de novo. Ela também não precisou. Sua própria presença foi um pedido de desculpas o suficiente. Fiquei no estúdio de arte uma noite depois da aula. O prédio estava cheio de luz dourada e as outras mulheres haviam ido para casa. Eu me vi de pé na frente de uma grande tela em branco que costumava me aterrorizar, mas agora me excita. Serviu como um lembrete do que permaneceu viável. Sem pensar, mergulhei meu pincel em azul cerúleo e comecei a pintar. Cor impenitente, golpes largos, sem contornos e sem medo. Não foi destinado à exposição. Não pretendia conquistar ninguém. Foi para mim. A mulher que costumava dar tudo sem pedir nada em troca. A senhora que foi abandonada e criou um mundo do nada. A senhora que finalmente se viu finalmente. Afastei-me da tela quando o último da luz saiu. Não havia necessidade de terminar a pintura, mas não foi. Eu também não. E percebi a lição que estava esperando uma vida inteira para aprender naquele instante, cercado por força, quietude e cheiro de aguarrás. A justiça não é necessária para a cura. Tudo o que você precisa fazer é manter sua identidade em mente.